para nós aqui outra vez. Numa oferta da magia da televisão, apresentamos o Espectador 2. A magia da televisão, a missão, né? A nossa missão certamente aqui será de dar para vocês agora os macetes de como fazer você gostar da gente, algo semelhante assim. Ou seja, como fazer você ter atenção na gente. Eu vou, de início, reapresentar os nossos convidados, porque quem, por acaso, não viu semana passada, a gente está reproduzindo esse tema do espectador. Bem, para início de conversa, o Hélio Fernandes, professor de comunicação social da Fluminense e voltado à área de publicidade e marketing, né? Aqui ao meu lado, o Marco Antônio Souza Aguiar, que é consultor técnico do IBOP, conhece toda essa metodologia de pesquisas. E, por fim, o Everardo Rocha, que é antropólogo e é professor da comunicação social da PUC, aqui do Rio de Janeiro. Bem, fazendo aí um resuminho, nós discutimos semana passada essa questão da relação do espectador e televisão. Televisão enquanto uma máquina que faz sonhos e vende sonhos para esse espectador. E esse espectador fica, portanto, sujeito a adquirir hábitos, costumes a partir da televisão, ou é ele que influencia a televisão, a programação da televisão, já que fala-se tanto na tal da ditadura do Ibope, né? Não deu Ibope o tal do programa, certamente continuaria no ar. Nesse aspecto eu vou começar exatamente com o Marco Antônio, para a gente discutir esses aspectos da relação, da possibilidade de relação, antes da gente dar as dicas de manipulação que levam a prender a atenção do espectador. Qual é a possibilidade real que esses pesos dos números do Ibope, pela experiência que vocês têm, acabam pesando realmente na programação? Esse negócio que deu Ibope altera realmente? Olha, o fato de, no plano político, né? O fato de dar Ibope, de um candidato dar Ibope, como você diz, no começo de uma campanha, sempre influencia, né? Tudo influencia, toda informação influencia. Mas nesse caso, influenciaria mais particularmente a militância política daquele candidato, poderia influenciar os financiadores da campanha dele, né? Mas a opinião pública mesmo, naturalmente que também influencia, mas não é decisiva a influência, não é determinante. Pois se fosse determinante sobre a opinião pública, a influência exercida por um alto índice no início de uma campanha, todo candidato que começasse com alto índice ganharia. Mas do ponto de vista da televisão, aí que é a questão do baixo índice, nem do alto índice, embora uma relação de baixo com alto é impossível de dissociar. Nós temos um exemplo aí, essa questão do abalo recente da programação de televisão a respeito da novela. O Pantanal consegue alguns pontos, a Globo se preocupa, começa a mexer com a programação, porque o seu Ibope não é igual ou não tem a supremacia, e mais uma vez a questão do Ibope influenciando. No programa passado você falava da necessidade até de se pensar numa pesquisa, que você via a possibilidade, portanto financiadores, escolas de comunicação, olha uma chance aí, né? De fazer uma pesquisa mais séria sobre o hábito do espectador. Mas na prática você não acha que tem um pouco essa ditadura ou é desculpa do cara que não quer manter o programa no ar? Não, eu não acho que haja uma ditadura. Como eu disse no outro programa, há uma influência da televisão, naturalmente, né, sobre o telespectador, mas a televisão também ela não está fazendo mais do que, de certa forma, ela é produto também da sociedade. Então ela está refletindo o que a sociedade, de uma certa forma, espera, né, para o seu... são os valores da própria sociedade, são os estereótipos, os clichês, tudo aquilo que a gente conversou da outra vez, todos os valores, é a ideologia da própria sociedade que retorna à sociedade naturalmente num outro clima, num clima de sonho até, né? Mas retorna num clima irreal, vamos dizer assim, e como disse o Everardo, o telespectador tem até consciência de que aquilo não é tão real assim, mas mesmo assim ele se deixa influenciar por aquilo, naturalmente, mas é uma espécie de feedback, né? Quer dizer, é uma troca de influências, é o conjunto da sociedade influenciando a programação da TV e os valores que são apresentados pela TV, e esses valores realimentando a sociedade naquela ideologia. Eu diria, dando manutenção, como a gente disse, mantendo e reforçando esses valores. O que, como disse o Hélio, até cria o telespectador do futuro, né? Pelo menos do futuro próximo, né? Na medida da conveniência da mídia. Bem, vamos até pegar nessa questão para não ficar perdido quanto à semana passada, né? Porque podemos ter espectadores novos, e esse é um truque, não deixar ele também totalmente solto.
E teremos mais Ibope também. Exatamente, né? Quem veio da outra semana. Nesse sentido mesmo da questão ideológica, quer dizer, reflexo da televisão ou reflexo do espectador na televisão? Até que ponto a programação não faz também a cabeça, ou realimentando esses conceitos da sociedade em que o cidadão vive, e realmente a sociedade de consumo não pode ser vista como obra da televisão, mas como obra da estrutura social e econômica que existe no país, mas a televisão é a vitrine, ou a grande vitrine de difusão desses conceitos de consumo. Né? Eu acho, faz uma eu acho que toda essa mídia, né, a televisão particularmente, né, ela veicula, voltando àquela análise de conteúdo. Talvez, se nós fizermos uma análise de conteúdo da televisão, e vocês já devem saber disso melhor do que eu, né, os antropólogos e comunicadores, talvez a gente vai encontrar nessa análise de conteúdo aqueles valores que o eleitorado acaba querendo encontrar nos políticos e nos candidatos. Não é? Então, esses valores são veiculados pela televisão. Os políticos e candidatos, consciente ou inconscientemente, no seu marketing político, eu queria esclarecer uma coisa: todos fazem marketing político. Alguns conscientemente, outros inconscientemente, mas todos procuram fazer. Alguns são como aquele personagem de Molière, o Monsieur Jourdain, né, que fazia prosa sem o saber, né? Vocês conhecem o Bourgeois Anti-Homem, né? Ele fazia prosa sem o saber. Quer dizer, alguns estão fazendo marketing político sem saber que estão fazendo. Agora, aqueles que têm consciência disso, conhecem esses conteúdos que estão na mente dos telespectadores e do povo de uma forma geral. Conhecem até certo ponto, né? Mas conhecem. E lançam mão disto para beneficiar-se disso. Quer dizer, não é que eles estejam criando absolutamente uma coisa nova. Estão aproveitando do que existe e realimentando. Eu acho que tirando proveito. Assim, a gente pode pensar, por exemplo, que o estilo de sociedade que nós temos hoje, planetária, sociedade ocidental, planetária, capitalista, industrial, etc., que você encontra em toda parte. Você pode ser como nós somos, usar nossas roupas, ter nossos hábitos mais ou menos igual em toda parte do mundo, tá? Esse tipo de sociedade é uma coisa que tem 400, 500 anos. O processo de formação da sociedade vem da Revolução Industrial. A indústria cultural tem 100, a televisão tem 50, tá certo? Então, é muito difícil a gente pensar, eu acho que seria um equívoco a gente pensar a televisão isoladamente de um conjunto enorme de fatores, de fatos sociais, instituições sociais que formam a modernidade, a chamada modernidade, ou pelo menos o mundo pós-revolução industrial, né? Quer dizer, então, quando a gente pensa na televisão como participando de uma rede de instituições, eu acho que a gente tem uma certa facilidade de acesso a ela e não cria na televisão uma espécie de Deus fora do mundo, tá certo? Que é capaz de manipular, fazer, acontecer, tirar, dar, preparar. Entendeu? A gente relativiza um pouco os famosos poderes da indústria cultural, porque ela é uma coisa que faz parte do mundo, como várias outras instituições. Ela não inventou o consumo, tá certo? Ele já existia, né? Ela não inventou o capitalismo, ela não inventou, enfim, a forma como as relações sociais estão se dando nos últimos 3 ou 4 séculos de história ocidental, né? Então fica mais, eu acho que fica mais se a gente perceber que, como o Marco estava dizendo, né, a gente pode ver, a televisão é um processo de realimentação com a sociedade, sim, mas outras instituições também o são, todas são, na verdade, todas as grandes instituições produtoras de ideologia do mundo fazem isso, tá certo? De uma maneira melhor, pior, em certo momento com uma efetividade mais consequente, em outros momentos não, né? Mas eu acho que a televisão faz parte de uma rede de coisas, ela não pode ser vista, a indústria cultural em geral, eu incluo muito a questão da publicidade, que eu acho que é um dos elementos chaves da modernidade, do entendimento da modernidade, né? Ela realmente é uma coisa que está dentro de um jogo, né? É como se fosse um sistema, onde se você mexer com uma peça, você acaba alterando todas as outras. Se você fizer análise de conteúdo de um programa, você pode encontrar valores míticos de um candidato ao governo, você pode encontrar do outro lado valores que estão na tradição cultural brasileira há 2 ou 3 séculos. Essas coisas estão todas se processando como se fosse realmente um sistema, né? Um sistema bem acabado, que é a nossa vida social contemporânea. Não dá mais para a gente ficar naquela de como foi uma perspectiva muito tradicional de atribuir, em primeiro lugar, à televisão e à indústria cultural poderes absolutos, tá certo, em relação à sociedade, e, em segundo lugar tentar julgá-la, já que a gente atribui a ela um poder tão grande, então vamos julgá-la, ela é boa, ela é ruim, ela é de esquerda, de direita, ela é de alto, de baixo, entendeu? O que é? Entendeu? Eu acho que essa discussão é meio um saco sem fundo, porque a gente passa a ter um fato social analisado por um conjunto de valores morais e políticos, o que é complicado para uma análise científica, né? É um pouco esse negócio da chamada ditadura do Ibope, voltando à pergunta que você tinha colocado para ele. Engraçado, eu vejo o Ibope muito como um classificador da produção da indústria cultural,
tá certo? Quer dizer, ele não é ditador, ele simplesmente está dizendo, olha, as pessoas estão vendo aquilo, não estão vendo aquilo outro. As TVs, a mídia inteira, troca ou não troca as coisas, porque ela está fazendo um jogo classificatório. Classificatório no seguinte sentido, tal coisa está posicionada assim, tal outra estará assado, entendeu? Aí porque essa está assim, a outra tem que estar assado. Quer dizer, você tem que fazer é como se o Ibope desse assim, um feedback para a própria mídia de como ela deve classificar a sua produção, tá certo? E nada muito mais que isso não, quer dizer, entendeu? Quer dizer, de repente se a mídia acaba tirando coisas do ar, é porque as pessoas não estão gostando, então, tá certo? No fundo é isso, né? Vamos fazer aqui um aspecto até revelador mesmo do procedimento. O meu papel aqui, e essa é uma das técnicas de entrevista, é exatamente ser do contra. Né? Eu tenho que lançar as coisas até, às vezes, um pouco contra o que eu penso exatamente para motivar as respostas. É que eu vou fazer, mais uma vez, uma provocação aqui com o Hélio, como fiz no programa passado, a respeito dessas questões dos métodos. Você dizia que uma adaptação, que isso, em senso geral, a publicidade coloca, não, nós nos adaptamos ao desejo, ao gosto do espectador. Então, você dizia até que é impossível colocar uma mulher muito bonita se ela não for ao alcance dessa possibilidade do espectador. Um pouco acima do alcance só. Não é sonho, é realidade. Não é realidade. Isso. Agora, na verdade, ao colocar essa manipulação, você, na verdade, não está gerando uma ideologia de gosto, Ele está reforçando uma coisa que pode existir, mas essa realimentação, ela também não pode ser causadora, esse negócio das crianças, É muito interessante, André. Isso vem reforçar o que ambos falaram, tanto o Marco Antônio quanto o Everardo. Porque, veja, quando se trabalha com o sonho, que é o nosso assunto nesse momento, quando se trabalha com o sonho, primeiro nós temos que identificar qual é o sonho coletivo, ou então o sonho daquele target, daquele segmento específico. Se você está trabalhando com um segmento específico, você tem que saber qual é o sonho daquele segmento específico. Se está trabalhando com o público geral, então qual é o sonho geral? Por exemplo, o que você diria que é o sonho geral agora das pessoas? O que elas querem? Elas querem segurança. Elas querem verde, elas querem uma certa garantia de que o mundo não vai acabar de repente com uma bomba, de que vai ser preservado o meio ambiente. Esses são sonhos gerais. Um emprego e um trabalho, melhoria de salário também, Eu englobei isso na segurança. E existem sonhos individuais que são sonhos universais, porém individuais. É a casa própria, é a mulher maravilhosa, é o filho maravilhoso, é isso, tudo maravilhoso. Então, na verdade, quando se trabalha com o sonho, nós identificamos qual o sonho da época, o sonho mais importante. Aliás, isso também está incluído, eu acredito, num pouco do sucesso do Pantanal. Porque um dos sonhos atualmente, o Pantanal, a temática Pantanal incluiu um pouco de sonho, essa volta à natureza, que faz parte do sonho coletivo. Então, quando você tem o sonho, na verdade, esse sonho, ele manipula sim, mas a origem dele não é a publicidade, não é a comunicação que elege qual o sonho. Ela vai buscar qual o sonho pré-existente já de onde então existe essa interação permanente. Deixa eu ser mais chato, mas a onda do verde, de repente, ela foi muito alimentada pela grande divulgação dos veículos de comunicação sobre a questão da carência do verde. Movimentos de defesa da natureza sempre existiram. De repente, eles deram mais ibope. Para a gente roubar o nome do Ibope. André, a gente não tem... aquela questão da moda, quer dizer, você lança a moda. A gente não tem condição de entrar muito nesse aspecto, por falta de tempo, certamente. Agora, a verdade, eu me lembro do Michel Bosquet, o francês do Michel Bosquet, ele é uma coisa de uns 10 anos, ele fez um artigo muito interessante no Le Nouvel Observateur, falando da grande conspiração ecofascista, onde ele estabelece que muito do sentimento de meio ambiente e ecologia é uma questão fundamentalmente econômica e de hegemonia do primeiro mundo. Certamente. E que depois a mídia se apropriou disso aí, porque passou a ser, é um discurso que ninguém vai ser contra, certamente. Mas há uma manipulação, aí sim, aí é que a manipulação passa a ser altamente questionável. Porque a manipulação, enquanto está no consumo meramente mercantil, eu não acho tão problemático, não. Mas o consumo, a manipulação ideológica, aliás, o Adão falou algo interessante. No marketing político, hoje no marketing político, nós sintetizamos em 12 leis de marketing político. Em todas elas acontece uma coisa. Em todas elas o que acontece é que já que há uma venda do produto e o produto é o candidato, em todo o tempo, aliás, fazendo um parênteses dentro do parênteses, na verdade todos nós vendemos o tempo todo.
Agora nós estamos nos vendendo opiniões, você se vende para você se casar, para você arrumar um emprego, para você arrumar promoção. Então, na verdade, a vida é uma venda permanente. E a venda tem, no caso do marketing político, a venda tem determinados padrões e determinadas vendas de sonho também no marketing político. Porque, na verdade, é o seguinte, eu dizia no programa passado que o sonho é algo tão necessário quanto o oxigênio. Principalmente quanto mais difícil fica a vida. As pessoas querem sonhar. E por isso a televisão via muito propaganda e novela. É o caso, o sucesso da novela se dá por quê? Se dá porque, na verdade, aquilo é uma estrutura fácil. É uma linha central, né? Uma linha central de argumento com várias histórias que se cruzam, se entrecruzam, fazendo estereótipos, onde então tem a mulher fatal, tem a mulher que sofre, tem um homem vitorioso, tem um homem fracassado, em suma, todos os estereótipos estão ali. E, na verdade, cada um se identifica com aquele estereótipo que deseja. Eu me lembro, algum tempo atrás, foi até uma covardia, dentro dos sonhos, para terminar, houve uma novela, algum tempo atrás, já há alguns anos, uma novela em que havia, parece que, não sei bem o ator, não me lembro, mas, na verdade, ele era um homem de 40 anos, 40 e poucos anos, por quem uma mulher de 20 e poucos se apaixonava. Ora, isso é o sonho que está na cabeça de 9 entre 10 homens de 40 anos. E mulheres de 20, talvez? Provavelmente, provavelmente. Então é até covardia, porque deu um ibope, usando já o ibope, é o termo nesse sentido, deu um ibope enorme entre os homens, por quê? Porque todo mundo, veja, aquilo ali, a novela é aquela dose diária do sonho, e a novela identificou o que os homens querem. E os homens querem o quê? Querem uma aventura, um grande amor que de repente... Agora está o problema. Eu não posso largar tudo, eu não posso jogar tudo para o alto, mas lá secretamente eu tenho o desejo do grande amor da minha vida que vai fazer acontecer. Eu não posso fazer isso, mas a televisão faz por mim. Evidentemente, esse sonho não é necessário. É uma certa covardia. E a gente volta à questão do mito, da qual a gente estava falando no programa passado, né? Quer dizer, essa relação mítica que existe entre a indústria cultural e a sociedade chamada real, né? Quer dizer, que é uma relação de rebatimento, né? Uma coisa por aí que eu penso. Tá, mas nesse princípio mesmo, ainda dessa realimentação, enquanto métodos, né, para a gente revelar como é que a gente manipula, porque a gente manipula nesse sentido, eu não gosto nem muito desse termo manipulação, porque eu acho que tudo, na verdade, é manipulado, né, que nenhum fato vira notícia ou vira nada se não tiver um transmissor que em princípio, um manipulador ou um transformador. A própria edição manipula. A edição manipula, tudo manipula. Você não tenderia a concordar, por exemplo, que quando a gente fala de manipulação, a gente está falando de uma questão de poder, tá certo? Mas se tudo, como você está colocando, e eu concordo plenamente, se tudo pode ser visto como manipulação, a gente perde um pouco a natureza do poder, realmente, né? Quer dizer, para mim, parece que quando você persuade, que é o caso da mídia em geral, você convence, se você convence, nem sempre você convence, mas muitas vezes você convence, se você convence as pessoas a consumirem tal coisa, ou a fazerem, ou a pensarem de tal maneira, eu acho que isso faz parte das regras do jogo da sociedade tal como ela se dá hoje no mundo contemporâneo. Entendeu? Que as pessoas podem realmente persuadir umas às outras, né? E a indústria cultural também faz isso. E é muito interessante a gente notar que, e isso acho que o Marco Antônio pode dizer melhor que eu, porque o Ibope faz um pouco isso, e, na verdade, na medida que você mede essas coisas, o Hélio também deve ter essa experiência com os produtos, né? Os produtos acabam se contrapondo uns aos outros, né? Então essa persuasão é muito difícil, ela não é tão clara não, porque não há um exercício de poder tão direto que esteja calcado na violência, você tem que comprar, você tem que assistir, não, você pode sempre desligar, você pode sempre não comprar na indústria cultural. E na verdade, de repente você tem um produto X e tem um produto X ao contrário, então você pode escolher um dos dois, quer dizer, na verdade, eu acho que você tem uma coisa aí um pouco... discutir isso no contexto da sociedade, numa sociedade onde as opções financeiras são bastante limitadas da população, a televisão vira mais do que a questão do sonho de satisfação, uma necessidade de lazer inevitável, porque não há outra opção senão a televisão. Ela, na medida que já comprou a televisão, é só ligar, graça, né? Ela já está dentro de casa. E automaticamente com isso a televisão passaria a ideia de consumo, até pelo consumo, extraproduto, e essa é uma das teorias também que existem, né? E são estudadas dentro dessas teorias de manejo do espectador, e, portanto, na nossa sociedade seria esse o aspecto que fez com que a televisão tivesse
como tem essa expectativa toda de discussão, porque hoje eu diria até que televisão é que nem a seleção brasileira, todo mundo diz que entende um pouco. Mas será que ela está tão ruim assim? Ela está tão ruim assim? Olha, certamente... A televisão? Certamente menos mal, né, do que alguns jogos da seleção, né, já consegue ser interessante. Mas vocês não acham aí que a conjuntura atual do país é que levou talvez a televisão a ter essa discussão? Porque certamente em países desenvolvidos, em países da Europa, a televisão não tem essa característica que nós discutimos aqui. Quer dizer, a questão do social não pode ser afastada, né? Agora, eu acho que é muito marcado a ideia, de qualquer forma, que você colocou aí, que a televisão, ela... São duas coisas importantíssimas, eu acho. Uma é que ela não inventa o consumo, tá certo? Quer dizer, eu acho que isso é fruto de um tipo de formação social que começa a aparecer quando você tem, enfim, a Revolução Industrial, tá certo? E daí para diante isso se instaura de uma maneira planetária, cada vez mais planetária, e a televisão é um fenômeno posterior a essa gênese, tá? Isso de um lado. E de outro, eu acho assim, quer dizer, a gente realmente, e voltando ao que estava falando, a gente realmente não pode consumir os produtos, mas também nos anúncios, eu acredito que os produtos são das coisas que menos se consomem, tá certo? Você consome muito mais estilo de vida, enfim, maneiras de pensar, maneiras de comportamento, né? Você consome muito mais um conjunto de valores que formam a chamada sociedade ocidental. Eles fazem parte de um processo fundamental de socialização para um tipo de sociedade, né? Que é a que nós temos, tá? E eu aí penso mais em termos planetários do que em termos localizados na nossa sociedade brasileira, né? E agora, se esse tipo de sociedade é uma sociedade boa para a humanidade, ou se ela, na verdade, ela é uma sociedade que a gente pode pensar que nós estamos inventando talvez a grande loucura dos 100 mil anos de história humana, porque nós conseguimos apenas em 300 anos inventar uma sociedade que é capaz de acabar com o planeta, quando em outros 99.700 anos nenhum Homo sapiens, nenhuma sociedade de Homo sapiens conseguiu montar uma sociedade tal que fosse capaz de destruir o próprio planeta. Quer dizer, se nosso mundo é louco, eu creio que sim, com certeza. Agora, se isso é uma coisa que ela tem na indústria cultural, uma das suas responsáveis é que eu já acho mais complicado. Você está entendendo? Quer dizer, não que eu queira julgar a indústria cultural, porque essa perspectiva não é realmente a perspectiva mais correta. Mas, de qualquer forma, essa sociedade maluca, que a gente pode chamar de sociedade ocidental, moderna, capitalista, industrial, ela, de fato, é uma sociedade que é capaz de acabar com tudo. Ela investiu nesse tipo de poder. Acabar com o próprio ser humano, de miserabilizar a vida, de destruir o planeta, né? Quer dizer, nós fizemos tudo isso. Agora, acho que nós viemos fazendo isso há muito tempo antes da televisão entrar em cena. A televisão entrar verdade. em cena, né? Dá tempo de rápido? Vamos lá. É interessante, sim. O que você diz é plenamente procedente. Agora, o André não deixa de ter razão num ponto muito importante. É que no caso específico do Brasil, essa hegemonia política e essa predominância sobre esse aspecto de tal comportamento é muito maior no terceiro mundo do que no mundo adiantado. Normalmente uma televisão ultra bem feita como a nossa, né? E que é uma televisão formalmente de primeiro mundo, né? E com conteúdo, às vezes, uma até... sociedade de terceiro. Exatamente. Você vai encontrar isso não só em países de primeiro mundo, não só porque há outras opções de lazer, como também os próprios grupos são mais segmentados e tem também já, não é só uma questão de segmentação, mas é uma questão também de uma cultura talvez mais abrangente com uma diversificação de mídia maior. É onde eu dizia que provavelmente nós deveríamos, se nós olharmos para o futuro, provavelmente nós temos que pensar no que vai acontecer com a televisão quando agora vier o que está para acontecer, a TV a cabo no Brasil, o cabo de fusão. No momento em que vier a TV a cabo, tudo isso que nós estamos conversando vai ter que se modificar, porque as relações de poder vão ser modificadas. Que é verdade que toda nova tecnologia cria uma relação nova de poder. E nós temos que, acho que não deveríamos encerrar esse programa sem lembrar que as relações digamos, de poder, vamos dizer assim, de poder de televisão versus espectador, elas vão ser altamente alteradas agora, quando vier o que já está para acontecer agora, né? O cabo de fusão. Nós temos a proposta lá na universidade, nos últimos 5 anos, nós produzimos cerca de há umas 100 e tantas pesquisas, das quais umas 40 são sobre televisão. Televisão sobre todos os aspectos, inclusive sobre as novas tecnologias. E, na verdade, nós estamos muito preocupados, inclusive, em aprender novamente quais serão as novas linguagens, porque até do ponto de vista formal de linguagem também haverá alteração. No momento que você vai falar para um segmento de público muito mais
específico, né? Está em jogo, o que na verdade está em jogo agora é toda uma grande modificação nessa relação de poder para permanecer a relação de poder estável. Isso é que eu acho que é muito interessante. Bom, deixa, estou falando demais. A questão do time mais a ver. Eu colocaria para o Marco Antônio, já para a gente caminhar, aí ainda temos um tempinho, mas para o caminho de final, é que nós estamos falando de uma sociedade quantificada, onde o espectador é quantificado. Mas há já uma tendência das pesquisas em levar a questão da qualidade, né, de uma maneira mais forte. É uma tendência certamente recente, mas você vê nessa tendência um futuro mais promissor, ou seja, que considere muito mais o gosto do espectador do que ele enquanto número? Na verdade, quando se quantifica, a gente está sempre quantificando qualidades. Agora, realmente havia uma tendência a nós nos limitarmos a qualidades muito pouco trabalhadas, né? Por exemplo, intenção de voto num candidato e ponto final. Isso aí é uma coisa muito útil para saber quem vai ganhar. Mas para conhecer um eleitorado não basta. Então nós temos que entrar pela qualidade. Conhecer a visão que o eleitorado tem do político, conhecer o próprio eleitorado, como ele pensa ideologicamente. Agora, eu tinha uma coisa muito interessante aqui que me ocorreu para falar, com um gancho no que ele falou com o Everardo, com relação a estilos de vida. Queria só informar para quem não conhece, né? Para quem não sabe, que na Europa mede-se o estilo de vida. Estilos de vida, melhor dizendo, predominantes ou existentes até na sociedade a cada momento. Existem institutos que fazem pesquisas bastante elaboradas, bastante sofisticadas, que medem o estilo de vida em cima de uma enormidade de variáveis, tais como, de natureza bastante subjetiva até, tais como procura da segurança versus espírito mais aventureiro, dar maior valor à segurança ou a crescer, vamos dizer, profissionalmente ou o que seja, arriscando-se. Lazer, a pessoa que é mais por aqueles prazeres no seu lazer, até censuráveis por alguns, ou se ela é mais ascética, não é? Mais bem comportada, e por aí afora. Então, isso são eixos, de um polo a outro polo, e eles têm dezenas desses eixos e medem a evolução da sociedade no que diz respeito a estilos de vida e apresentam isso trimestralmente. Bem, agora, quem se utiliza mais disso, geralmente é o pessoal do marketing. O pessoal do marketing político também se utiliza, mas menos. Agora, tenho tempo, um pouquinho? Vamos para também. Aqui no Brasil, nós fizemos uma pesquisa há algum tempo atrás, que foi publicada num caderno especial do JB, sobre a ideologia do brasileiro. Foi feita em Rio de Janeiro e São Paulo. Mas nós utilizamos como referencial ideológico aquele referencial acadêmico por exemplo, referencial ideológico político, do autoritarismo mais absoluto até a democracia dita participativa, passando por todas as nuances. No econômico, desde o socialismo como propriedade social dos meios de produção, e também o socialismo democrático, até o capitalismo selvagem, passando por todas as nuances. Pegamos todos os problemas sociais, econômicos e políticos da sociedade, do Brasil num dado momento. Não dá mais, né? Não, mas encerra a ideia. Tá. Bom, pesquisamos utilizando esse referencial. E as pessoas, em geral, não conseguiam se enquadrar direito dentro desses referenciais. Por quê? Porque ideologia, no caso, quando eu estou falando de vocês também, é muito mais complicado, muito mais difícil de captar. É um trabalho muito mais... um trabalho mais etnográfico. Mais etnográfico. Temos que procurar os referenciais. Campo, claro. Nós não temos eles claramente. É isso mesmo. O tempo estourou, né? E não temos jeito. Essa é uma alternativa que não dá nunca para superar, né? Para existir. Indústria cultural. A indústria cultural tem que... Bem, caso você tenha mais alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outro, utilize a caixa postal 3916 que a gente procura atender. Aguardamos vocês na semana que vem.